peça. A cobertura jornalística, me parece que atravessou um período de intensa intolerância, repressão e alinhamento a esse aparato, discurso oficial de perseguição, de racismo religioso e de imposição, de catequese, né, do cristianismo, mas, em particular, da Igreja Católica, porque eu acho que nos últimos 30 anos a gente fala muito da influência dos cultos neopentecostais, né, e das mais lideranças dessas denominações, mas há toda uma história de perseguição pela Igreja Católica que, em alguns momentos, ainda hoje se manifestam. Não faz 2 anos, né, o padre Fábio de Mello, grande visibilidade midiática, cultural, artística, em redes sociais e tudo mais, estava falando de macumba depreciativamente num altar, numa arena de um encontro católico. Então, vez por outra, se escorrega. Ele se desculpou, até o Ivani está aqui, pode provar, fez um encontro, visitou um terreiro que tinha sido agredido, pediu desculpas e etc. Mas são resquícios de uma história de perseguição que ainda povoa o imaginário de muita gente, de muitos católicos, embora a onda mais agressiva, né, mais brutal, recente, venha das denominações neopentecostais. Eu acho que o ponto fundamental, um marco, é o lançamento lá nos anos 80 de Orixás, Caboclos e Guia, e não é por acaso que esse livro foi relançado no último 2 de agosto. Perdão, Flávia, inclusive hoje à tarde muitos dos inscritos e convidados não estarão aqui, porque existe um ato marcado para as 3 da tarde de entrega de um manifesto das pessoas de Salvador e Rio de Janeiro, no gabinete do Procurador Regional da República, com o qual, me parece, se encontra um recurso, uma ação sobre a primeira edição do livro Orixás, sobre o qual a Flávia está falando agora. Até hoje, dia 28, não foi nada combinado. Às 3 da tarde, há um manifesto. Eu tenho, inclusive, o folder, depois, para quem quiser, eu posso passar. Perdão, Flávia. Não, imagina. Ele acabou de ser relançado. E isso tem que significar alguma coisa, né? Você trazer de volta um libelo à intolerância religiosa, ao racismo religioso, porque se trata de racismo religioso, mesmo posto que o nome do livro é Orixás, Caboclos e Guias, mas ele se presta a desqualificar, demonizar e pregar a destruição, a desconstrução, esse culturicídio que o Simas tão bem nos apresentou, né, o conceito. Eu lembro, vou fazer um outro parêntese, eu era muito nova, se foi nos anos 80, entrando na adolescência em Irajá, e eu fui criada na Umbanda, né? Hoje eu sou do Candomblé, mas eu fui criada na Umbanda. E eu lembro do comercial desse livro na TV. Orixás, Caboclos e Guias, tudo sobre as religiões, e a gente comprou. É uma pena que eu não guardei, né, essa edição. E ele vendia em bancas de jornal e vinha dentro de um saco plástico isolado. Isso por quê? Exatamente. Porque a capa já era de uma figura ensanguentada, era todo orientado à demonização das religiões de matriz africana. Então, não é à toa, né, que a gente chega nesse estágio, nessas primeiras décadas do século XXI. Isso vem sendo muito bem construído, seja a partir de um discurso de intolerância que já atravessava a cobertura de imprensa, mas que alcançou produção literária, propaganda, né? Estou falando de um aparato até mais amplo do ponto de vista da indústria cultural. Isso tem a ver
com o racismo institucional que atravessa o Brasil, com uma disputa de poder. Mais tarde a gente vai descobrir que político, econômico, não apenas religioso, sobretudo em enclaves de baixa renda, onde a ausência do Estado se fez muito marcante também a partir dos anos 80. Você tem um processo de degradação da economia, do acesso a serviços públicos, e, a partir daí, um certo afastamento da Igreja Católica. Eu não sou uma especialista nem em história, nem em religião, mas ouso meter meus pensamentos, minhas reflexões em relação a isso. A teologia da libertação perde força na Igreja Católica, há um afastamento das comunidades mais pobres, as próprias pastorais de presídios, né, de penitenciárias, também começam a ser mais ocupadas ou substituídas dos católicos pelos evangélicos e, em particular, de denominações neopentecostais, e, a partir daí, se forma, eu acho que um caldo muito saboroso ao racismo religioso, que evoluiu para o terrorismo, e eu acho que é uma denominação que a gente já pode adotar. E, recentemente, eu escrevi sobre isso a partir até de uma provocação do Simas, nas redes sociais, e foi assim que cheguei ao Jaime, e talvez por isso esteja aqui. Agora, há questões históricas, questões de transformações político-sociais que eu já mencionei, da própria movimentação do cristianismo brasileiro, mas há também uma dimensão que eu acho importante ser lembrada, que é a falta de diversidade na cobertura de imprensa e na estrutura do jornalismo brasileiro, né? Eu acho que isso é muito determinante para que prevaleça sempre um determinado ponto de vista masculino, branco, cristão, com valores de classe média, com pouca empatia em relação aos saberes, à cultura e à sofisticação da convivência, da socialização das classes populares. Eu acho que isso é determinante. O jornalismo o jornalismo hegemônico, ainda digamos, um ambiente de pouca diversidade. A gente até conquistou alguma transformação nas últimas décadas no que diz respeito à diversidade de gênero, mas não de raça e nem de origem. Então, ainda é muito fortemente composto por gente da classe média, da elite, de uma faixa de terra que no Rio de Janeiro se estende no máximo da Tijuca até a Barra, né? E é a partir dali que as pautas, os pensamentos, as histórias são construídas, a partir desse ponto de vista. Eu falo isso com relativo conforto, porque falo há muito tempo sobre a falta de diversidade da imprensa, mais ou menos desde que eu sou jornalista há 27 anos, e até por ser digamos assim, essa cota, né, de diversidade. Em alguma medida eu encarno um pouco uma cota de diversidade por ser mulher, negra e vinda do subúrbio e produto desses saberes que o Simas listou. Em razão disso, me parece que hoje, ainda que a gente tenha uma mudança de ênfase, e isso eu acho que é importante ressaltar, o jornalismo de hoje, eu acho quase impossível, no jornalismo de hoje, eu acho quase impossível ler um editorial impraticável, um editorial como esse que está registrado aqui no livro do Globo de 1954. Hoje há um ambiente de mais simpatia, adesão, compromisso com as liberdades individuais. Veja, dá para ser conservador, é o tal do liberalismo progressista, né? Que os americanos têm chamado.
dá para ser conservador do ponto de vista de política econômica e ser liberal nos costumes. E nessa estrutura, nesse assentamento da posição editorial dos jornais, das TVs, da grande imprensa, cabe um discurso e uma cobertura mais enfática na direção de condenar as manifestações de intolerância, de racismo e de terrorismo religioso. Por isso, esse tema, ele hoje pertence, atravessa, sobretudo, a cobertura policial, né? Há muita ênfase na denúncia como uma reação a valores humanistas, a direitos constitucionais, de liberdade de credo, né? aos direitos civis, mas não exatamente uma compreensão ampla da contribuição que esses saberes nos deram, nos emprestaram, nos doaram, nos cederam, o verbo que vocês preferirem. E aí eu acho que isso passa muito por alguns esforços de mais diversidade na mídia. Então, ter pessoas negras, ter pessoas oriundas do subúrbio, ter pessoas de várias religiões, inclusive de denominações evangélicas, porque se você for reparar, mesmo nos espaços de opinião, por exemplo, que são os chamados colunistas, onde eu me encaixo, é o espaço do jornal dedicado à manifestação de pensamento e defesa de opiniões, há uma predominância de nomes católicos. Quando você tem algum tipo de representação religiosa, escrevendo regularmente para jornal, de modo geral são católicos. Não são evangélicos, muito menos neopentecostais e muito menos alguém ligado aos cultos de matriz africana. Eventualmente você vê um artigo ou outro, mas não um espaço permanente, como, num fato atípico, Mãe Estela de Oxóssi, a quem eu peço a bênção, ontem fez 8 meses da passagem dela, teve no jornal à tarde, que inclusive virou um livro de artigos, mas aí era a Bahia, numa janela progressista. Não é um espaço que normalmente está visível e se apresenta na imprensa brasileira e carioca. O Simas teve algumas passagens, mas não posso dizer que o Simas é um quadro religioso, com um ponto de vista, é uma visão, sua escrita é mais sofisticada, transcende o debate religioso propriamente. Eu acho que isso faz falta nos jornais. E o que faz falta também, e aí eu gostaria de fazer uma provocação também aqui ao Judiciário, um primeiro eixo é na formação, a falta de formação, olhando a ponta, né, a universidade de comunicação, de jornalismo, não tem formação em direitos humanos, e também acho que muito pouca, muito modesta em conceitos, por exemplo, do direito, né, para entender determinadas interpretações. A gente ainda chama racismo de piada de mau gosto, né? Em vez de falar que é racismo ou que é injúria, tem dificuldade de denominar, de conceituar determinadas situações que são crimes, né? Então, acho que tem um papel da universidade, um papel importante. E o Simas falou das escolas, né? Sem dúvida alguma, trazer esses saberes, naturalizar esses saberes, valorizar esses saberes. E não são só saberes religiosos. Como bem foi dito, são saberes são vivências, são hábitos, são mitos, são conhecimentos matemáticos, são formas sofisticadas de ensinar matemática, hierarquia, processos, convívio. Se tudo isso tivesse incorporado à nossa sociedade desde sempre, nós não desaguaríamos nesse momento agudo de racismo, intolerância ou terrorismo religioso. Não estando, é o que nós vimos. Mas as universidades, eu acho que têm tempo
de resolver isso com seminários, disciplinas eletivas, mais rapidamente do que a gente reformar todo o nosso sistema público de ensino. E nas instituições do judiciário, eu também acho que seriam muito bem-vindas essas oficinas e, eventualmente, uma produção de uma... Aí fica mesmo a sugestão, uma produção de uma cartilha, dando nome, conceituando, né, como forma de apoio à formação, inclusive, do profissional de imprensa que vai lidar com esses temas crescentemente e vai saber, porque não é só sobre relatar a agressão, é sobre como contar essa história de agressão, de violência, de brutalidade e como perguntar à autoridade responsável. A gente não está preparado para perguntar ao inspetor, ao detetive, ao delegado sobre de que forma aquele crime será classificado. Então, acho que tem uma pedagogia, que não é dos tambores, mas né, senhores? Eu acho que tem uma pedagogia que precisa ser aprendida e incorporada ao nosso vocabulário, ao vocabulário de quem vai tratar disso, que vai atuar no fronte, seja noticiando, seja registrando, seja denunciando. E aí, para encerrar, eu queria lembrar do lançamento, na semana passada, do Guia de Luta contra a Intolerância Religiosa e o Racismo. Foi uma reedição também, porque não tem só reedição de Orixás, Caboclos e Guias, tem também a reedição de uma obra que tinha sido lançada em 2009, assinada pelo Jorge da Silva, com o apoio do CEAP, da Fundação Ford, que tem exatamente explicações, conceituações sobre o significado de racismo, de intolerância, de injúria, muito do ponto de vista do arcabouço legal, mas que também traz orientações sobre como proceder se você sofreu ou testemunhou um episódio de agressão, de violência, de intolerância, de racismo, de terrorismo religioso. Eu acho que esse tipo de publicação didática, pedagógica e de campanhas, eles nos serão muito úteis para dar escala a esse grito que hoje aqui eu faço meu também, professo a minha fé, não só nos orixás, mas na luta contra a intolerância, o racismo e o terrorismo religioso. Muito obrigada pelos ouvidos atentos. Agradecendo a belíssima palestra da Flávia Oliveira. Só um ponto a respeito dessa necessidade de nós aprendermos a pedagogia para lidarmos com essa situação. Quase todo o sistema policial e, em grande parte, o sistema judiciário desconhece não apenas a narrativa, mas, por incrível que pareça, a própria caracterização e qualificação de determinadas condutas. Como eu falei, durante um ano nós oficiamos a muitas secretarias de segurança pública e muitos ministérios públicos estaduais, com jeitinho, perguntando, vem cá, você tem alguma informação para não milindrá-los, afinal de contas, né, nós não temos hierarquias e tudo mais. Mas em muitos estados você não consegue sequer visualizar na notícia que chegar à delegacia, Paulo, você que foi delegado, a menção à Lei 7.716. O fato é colocado como artigo 208 do Código Penal, como briga de vizinhos. Eles não falam em racismo em muitos lugares, isso não está registrado. Não há um diálogo entre os sistemas de promoção da igualdade racial com o sistema de política de segurança nacional, com a lei recentemente criada. Esse é um processo de educação pelo qual todo o sistema jurídico e sistema de segurança pública precisa passar também. E a respeito ainda de... Eu quero fazer um pequeno desabafo aqui. No preconceito, eu mencionei na minha fala que estamos aqui todos num esforço de superação dos próprios preconceitos institucionais. Quantas vezes nós aqui sofremos com isso, por lidarmos com esse assunto?
Comecei a minha fala dizendo, muitos ainda estranham o fato de estarmos aqui o dia inteirinho tratando isso. Mas por quê? Quantas vezes olharam para mim e me chamaram de rei dos macumbeiros aqui? É piada? De forma jocosa? Eu simplesmente agradeci, mas eu dispenso o título hierárquico. Esse não me cabe. Enfim, passando a bola aqui para a Adriana, a nossa próxima palestrante. Afinal de contas, o próprio juiz federal mencionou que essas crenças não são religiões por carecerem, entre outras coisas, de hierarquia, por carecerem de livros, desconhecendo, ignorando por completo a cultura ágrafa, a cultura da oralidade e da ancestralidade dessas comunidades. Pois não. Bom, tá funcionando? Tá. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao doutor Jaime pelo convite. Está sem som? Está sem som? Acho que está baixo. Tá. Hã? E agora foi? Tá. Bom, então eu gostaria, antes de tudo, agradecer ao doutor Jaime pelo convite, agradecer ao Ministério Público Federal por me receber aqui, por essa acolhida. Sou sempre muito bem recebida aqui nessa casa. Parabenizar o professor Simas, a Flávia, pelas falas maravilhosas. Eu sou seguidora de ambos nas redes, fico bebendo das reflexões, das abordagens sempre singulares que eles fazem. Dizer ao Fernando, que eu não conhecia, assim, que eu estou muito ansiosa para assistir o seu documentário. Assim, espero o mais rápido possível ter a oportunidade de assistir. Até porque ele fala de algo que nós fazemos diariamente, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, que é a devolução de bens apreendidos, né? Então, a gente não está falando aqui de... Sequer estamos falando de algo que seja estranho à nossa atividade, né? Então, gostaria de registrar aqui o meu anseio em assistir o seu documentário, que, em relação ao qual eu só ouvi elogios. E também não posso deixar de fazer o registro, né, de elogioso à doutora Débora, né, que esse trabalho primoroso, o relatório feito aqui sobre intolerância religiosa no guarda-chuva da Procuradoria Federal do Cidadão, que tem se destacado na defesa dos interesses da cidadania. Eu sou juíza, mas antes de qualquer coisa eu sou cidadã, me sinto muito amparada sempre que vejo as manifestações da Procuradoria Federal do Cidadão. E a doutora Débora, para todos nós do sistema de justiça, e acho que para nós, mulheres em particular, ela é um norte, uma luz, uma referência, né, de profissional, de competência, de inteligência, de capacidade de trabalho, de seriedade, de comprometimento com o serviço público. Então, eu acho que é importante que, nesse momento, todos nós estejamos sempre ratificando a relevância dela e a importância de que a sua independência seja preservada. A gente não combinou, o doutor Jaime foi muito gentil de nos deixar livres para escolher as nossas abordagens, mas eu acho que a minha fala, em alguma medida, vai se costurar com o que o professor Simas e com o que a Flávia abordou. Está aqui na plaquetinha, eu, juíza federal, mas eu acho que hoje eu vou me arvorar e ousar a me colocar aqui muito mais como professora de Direito Penal, que é uma nova atividade que eu abracei, comecei a dar aula na PUC, na graduação, é uma atividade que eu estou amando. E, então, queria pedir permissão para me colocar muito mais agora como professora de Direito Penal, porque eu gostaria de fazer essa abordagem para a questão que nos traz aqui. E eu costurei a minha fala a partir exatamente da provocação do professor Simas, que eu vi nas redes sociais, né, sobre a necessidade de se nomear e de se tratar os ataques sistemáticos que vêm acontecendo no país como um todo, e no Rio de Janeiro em particular, sob o guarda-chuva, ou sobre o marco do terrorismo. Na sequência, a Flávia reverberou isso na sua coluna.
O Dr. Jaime já havia escrito um artigo há 2 anos, né, Crimes Bárbaros, tratando, pontuando, sinalizando essa questão. O professor Ney Lopes, né, elogiou intensamente, que é a referência para todos nós, né, abençoou a abordagem que o... Se sinta na minha parede. Pronto. Então, com essa bênção, eu acho que estamos todos autorizados a abordar e endereçar o tema sob essa perspectiva, né? Bom, então, e aí eu pensei que, puxando a brasa para minha sardinha e falando a partir do meu quadradinho da contribuição que eu acho que eu posso dar, eu tentei exatamente trazer, na linguagem um pouco do direito penal, o que, a partir enfim, os relatos que foram trazidos no relatório, tentar fazer esse diálogo entre o que está no relatório e o que a legislação antiterrorismo que nós temos hoje, como isso pode se casar e quais são, talvez, algumas questões que devem nos chamar a atenção nessa perspectiva. Como, em concreto, se é ou não importante, relevante a gente evocar essa legislação, o que isso pode nos trazer em termos de avanços no enfrentamento desse problema e o que de problemas isso também pode nos trazer, né? Bom, o uso do direito penal para a tutela de direitos fundamentais nunca foi novidade, né? Na verdade, proteção da vida, proteção da propriedade, proteção da liberdade, da honra, né? Essas sempre foram as matérias-primas dos bens que foram objeto de proteção do direito penal na sua concepção mais clássica, né? Então, essa noção de que hoje se protegem direitos transindividuais, questões que transcendem a esfera do indivíduo, é uma abordagem do direito penal mais contemporânea. Tradicionalmente, o direito penal estava ali para proteger o quê? A propriedade, proteger que o domicílio não seja invadido, que você não seja morto, que a sua casa, né, que o seu patrimônio não seja roubado, que você não seja, enfim, vítima de estelionato, que a sua conta não seja desfalcada. E essa sempre foi, tradicionalmente, o objeto de proteção do direito penal. Então, o direito penal tutelar esses direitos fundamentais vistos sob essa perspectiva mais tradicional, isso nunca foi novidade. A questão é que, e nós sabemos disso, e se nós não sabemos, isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, se a gente não sabe é porque a gente não está prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, né, e no trabalho que a gente tem que fazer. O direito penal ele nunca foi estruturado para proteger qualquer vida, qualquer liberdade e qualquer propriedade, né? Então, há uma série de autores que vão falar sobre isso de maneira muito mais apropriada do que eu, sob a perspectiva da história, da filosofia, da ciência política, para que a gente, nos oferecendo chaves de leitura, para nos mostrar quais são as vidas, quais são as propriedades e quais são as liberdades que vão ser protegidas por essa ferramenta, por esse braço mais violento do direito, né? Também me socorrendo a uma abordagem que o professor Simas fez, que eu acho que é muito perfeita, as nossas instituições elas funcionam muito bem, elas não são disfuncionais, elas funcionam para aquilo que elas foram estruturadas para funcionar. E elas não foram estruturadas para proteger terreiros de candomblé. Elas não foram estruturadas para proteger jovens negros que estão com uma chuteira na mochila indo para seu treino. Elas não estão estruturadas para proteger meninos que estão num carro indo comemorar o seu primeiro salário saindo do Parque de Madureira, né? Então, as instituições não foram desenhadas para isso. Então, a gente achar que elas não estão funcionando porque esse universo de pessoas foram atacadas, a gente está lendo muito mal a realidade, né? O nosso problema, a gente já está errando na largada, né? Então, e isso aqui eu não estou sendo, obviamente, prescritiva, eu estou sendo descritiva, né? Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Bom, só que a partir dessa lógica, né, e que é uma lógica perversa, nasce o estranhamento e o desconforto quando essas vidas que não são preserváveis, essas propriedades que não são passíveis de proteção, né, como
os indígenas, os quilombolas, né, as pessoas que vivem nas comunidades marcadas pelo apartheid social, quando essas propriedades evocam, ou essas liberdades evocam a proteção do direito posto, isso causa, obviamente, um deslocamento, um estranhamento. O direito entra em curto-circuito, os operadores do direito entram em curto-circuito, né? Porque o sistema ele não foi estruturado para isso. Além disso, elas ainda enfrentam um outro paradoxo. Por quê? Porque acionar essa ferramenta do Estado é sempre um risco. Porque a maré ela pode virar, assim, né? A história nos mostra, o tempo nos mostra que a gente acionar determinadas ferramentas, acionar determinadas chaves de leitura para enfrentar certos problemas sociais, podem se voltar contra nós num piscar de olhos. E elas vão se virar. Isso é um fato. E esse é um risco que tem que estar no horizonte, né? A gente não pode se lançar nessa empreitada sem ter isso em perspectiva. O que não significa que a gente não vá disputar legitimamente a proteção do Estado, das ferramentas do Estado, da legalidade, da estatalidade, para proteger as nossas vidas, que são, sim, vidas vividas, liberdades passíveis de proteção, propriedades passíveis de respeito, né? Então, essa eu acho que é uma primeira questão que eu acho que é importante quando a gente fala de acionar a legislação antiterrorismo para enfrentar esse problema. Então, eu acho que tem essas duas, né, tem essa perspectiva. Diante de uma realidade de superencarceramento, e quando eu falo superencarceramento, é uma perspectiva até matemática, né? Porque as pessoas adoram questionar em números absolutos, em números relativos, é matemática. É física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sob essa perspectiva, nós temos uma questão de superencarceramento. Ponto, né? Se tinha que prender mais, se tinha que prender menos, é uma discussão para a gente fazer em outro espaço. Mas, hoje, essa é a nossa realidade. E a gente não tem dinheiro para prender mais. Esse é um fato, né? Então, a gente acionar o direito penal, que vai trabalhar hoje, né? Hoje, o direito penal que nós temos, ele primordialmente, a ferramenta que ele tem, primeira, é a privação da liberdade, isso vai trazer também uma série de outros problemas. Então, é só para a gente ter isso no nosso campo mental, né? Bom, mas partindo da lógica, da noção que, para mim, está assente, que, obviamente, o campo da institucionalidade é um campo de disputa legítimo e que tem que ser, né, trabalhado, eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o nosso compromisso, cada um de nós nas suas áreas de atuação, nós temos que pensar organizadamente como as ferramentas que nós temos se encaixam e vão dar resposta para esses fenômenos que estão aí postos. E aqui a gente está falando de proteção de bens sob a sua ótica exatamente nessa perspectiva do direito penal mais clássico, porque a gente está falando aqui de destruição de patrimônio, de destruição de integridade física, a gente está falando de ataque à vida, né? A gente está falando de lesão corporal, de tentativa de crime contra a vida, de destruição de patrimônio, o relatório fala de incêndios, fala de tentativas de homicídio, de proteção de criança e adolescente, é criança que está andando na rua e toma pedrada na cabeça, né? Então, assim, isso é a barbárie, né? Assim, isso é abaixo do Estado robesiano, né? Eu falo, sobretudo, em infundir um terror a uma comunidade inteira. Exatamente. E interferir drasticamente no modo de viver de dessa população. Exatamente. Vive privada disso, desses preceitos básicos, fundamentais de existência. É mais disso. Isso. Bom, a Lei 12.850, que é muito mais conhecida por conta da colaboração premiada, que, enfim, né, estampa os jornais de noite e dia, ela foi originalmente editada para tipificar, para os que não são do direito, né, para, digamos, descrever o crime de racismo, de organizações criminosas, né?
o Brasil é parte da Convenção de Palermo, havia assumido o compromisso internacional de criminalizar essas condutas, né? Estava em mora em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal sinalizou que havia, a despeito de haver a convenção, havia necessidade de uma lei estrita, né? De uma lei em sentido estrito para isso, e, enfim, veio a Lei 12.850 em 2013. Na sequência, o Brasil também, enfim, é parte e compõe diversos organismos internacionais e havia o compromisso internacional do Brasil de também criminalizar o terrorismo. A Lei 12.850 ela é alterada para que também seja incluída, além da descrição do crime de organizações criminosas, o crime de organizações terroristas, e ela também acaba descrevendo, né, condutas que abarcariam a atuação de lobos solitários. Então, hoje, para nós, o terrorismo ele não é só algo que possa ser praticado por um grupo, né? Isso pode ser também, para fins penais, uma conduta que seja praticada por um indivíduo, né? Então, alguém que pratica uma conduta dentro daquela descrição. E aí, a lei 12.360, ela vai dizer, mas o que ela diz? Que o terrorismo ela se configura pela prática de atos terroristas. A doutrina vai se debater sobre isso, né? A doutrina nacional, internacional, né? Florestas escritas para se tratar desse tema e se tentar desenhar isso, mas a lei ela vai dizer o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Aí, na sequência, o parágrafo 1º ele vai dizer quais são os atos, né, que, em direito penal, né, tecnicamente, a gente vai descrever como condutas, que vão por meio dos quais, né, esses atos terroristas vão se exteriorizar. Então, ele vai dizer usar ou ameaçar usar transportar, guardar, aportar produtos químicos, nucleares e tal, não é, por enquanto, esperamos o nosso problema, né? Depois ele vai tratar da questão de sabotagem, de tomada de meios de transmissão, de transporte, serviços públicos, hospitais. E, no inciso 5, ele vai dizer atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. A pena é altíssima, uma das, acho que é a maior, né, dentro do nosso sistema. Pena mínima de 12 anos, pena máxima de 30 anos, além das penas aplicáveis à violência, né, à ameaça ou à violência. Então, no direito penal, nós chamamos disso um crime que tem um dolo específico, né? O que é isso? Como é que a gente traduz isso? Ele exige do agente um especial fim de agir, né? Ele atua com uma finalidade específica e só assim o crime vai se concretizar. Então, para a caracterização do crime, né, ele provoca... Qual é o fim dele? Provocar um terror social generalizado. De qualquer maneira, não. Por meio daqueles atos que eu acabei de dizer, de qualquer forma, não, expondo a perigo, bem, patrimônio e tal, né? Por qualquer motivo, não, por xenofobia, né, por motivo religioso, por racismo e tal. Então, me parece, partindo dos dados que o doutor Jaime traz no relatório, que não há muita dificuldade em a gente enxergar que algumas dessas condutas, né, que estão ali descritas caminham para encaixar aqui, né? Quando a gente fala, quando a doutrina vai tentar traduzir o que acontece na sociedade brasileira, que está assentada e tem a sua pedra fundamental no racismo, né, e fala do racismo estrutural e fala do racismo institucional, é muito importante que nós, principalmente nós do sistema de justiça, tenhamos a percepção de que o racismo, quando ele se manifesta por meio das instituições, ele vai para além da intencionalidade dos agentes que o compõem. Porque, quando a gente fica nesse plano da intencionalidade, a gente trava, né? Assim, eu sempre que eu estou nesses diálogos com os meus colegas, né, a primeira coisa, mas eu não sou racista. Beleza, você pode não ser, mas você está numa estrutura e numa lógica de funcionamento, de leitura da realidade, que te impede
né, de enxergar as pessoas e os problemas com igual valor. E isso tem um recorte do racismo. Isso é informado pela tecnologia do racismo. E a gente tem que estar atento para isso, porque estamos todos nós, eu me incluo, mergulhados até a cabeça nesse caldo, né? Bom, eu acho que quando a lei ela vai trazer essa questão do terror generalizado, essa expressão, né, do terror social generalizado, ela traz um elemento que nós, tecnicamente, chamamos de um elemento normativo para a descrição, para a configuração do crime. O que é isso? Ela precisa de um filtro valorativo, né? Não é algo que eu vou extrair automaticamente da realidade. O que é terror generalizado? O que é terror social? Né? Ele vai descrever de um jeito, eu vou descrever de outro. E eu acho que é nesse ponto que nós do sistema de justiça, e aí eu conecto com o que a Flávia colocou, nós do sistema de justiça, e aqui eu digo o sistema de justiça de uma maneira amplíssima, incluindo, partindo dos bancos da graduação, passando pelas pós-graduações, instituições policiais, ministérios públicos, judiciário, em todos os graus de jurisdição, estamos em mora, como é o termo que a gente adora, né? Estamos devedores, estamos pecando, porque nós não temos feito uma reflexão consistente de como a gente vai filtrar e a gente vai interpretar essa realidade. E, por isso, a gente não está conseguindo fazer essa leitura. A gente não consegue enxergar que o que acontece aqui do lado, a 30 quilômetros, na Baixada Fluminense, se traduz no que a gente aprende lá na faculdade, sentado, lendo a lei. Ah, beleza, eu conheço a lei, sei traduzir, mas eu não consigo fazer esse transporte, né? Tem um bloqueio. Por que tem esse bloqueio? Também informado por esse pensamento... vou usar, espero que eu use a expressão correta, né? Informado pela colonialidade. Né? Por quê? Porque, para nós, terrorismo é aquilo que... só é terrorismo aquilo que é construído como terrorismo pelas democracias ocidentais do Norte. Né? Tem um artigo que eu achei super bacana, de um professor, ele é professor uma referência, o professor Michael Zekulin, é professor, hoje ele está na Universidade Nacional da Austrália, e ele começa a questionar mesmo, ele começa a problematizar o conceito de terrorismo doméstico, porque isso se encaixaria numa situação de terrorismo doméstico. Então, eu tenho uma situação de agentes, né, de nacionais que atacam os seus nacionais dentro do seu território, né, não são informados por uma perspectiva, ou uma ideologia, ou um comando que vem de fora. Então, isso se caracterizaria dentro da lógica do terrorismo doméstico. Só que, lógico, toda a estrutura do raciocínio dele, ele está pensando lá dentro da realidade deles, de democracias ocidentais. Qual é a questão deles lá? A questão deles lá hoje é que eles têm o terrorismo internacional, que é aquele agente, aquela pessoa que vem lá, né, sei lá, os jihadistas que se explodem e tal, mas eles têm hoje o problema daquele jovem ou daquela pessoa que foi completamente formada... no meio social, ele é lá, é o inglês, é o francês, é o belga, né? E a pessoa ela é recrutada, ela se radicaliza, né? E ela vai atacar internamente dentro das fronteiras do seu próprio país os seus concidadãos. Só que ele vai dizer que, olha, há quem faça isso por razões internas, né? E aí o exemplo lá mais clássico, aquele cara lá, aquele bomber lá do atentado de Oklahoma, como você vai ter aquelas situações daquelas pessoas que estão informadas por essa lógica, né, do islamismo deturpado, né, desses jihadistas, enfim. Né? E essa atuação deles é uma atuação que também vai para além daquela pessoa que simplesmente é recrutada, que viaja e que depois volta e se explode. Né? Isso vai se configurar por condutas várias, né? De financiamento, de suporte, de treinamento interno. Então, eles têm lá uma problemática completamente diferente. E aí, nós queremos ler. Né, nós acabamos só nos informando. O nosso raciocínio, né, pelo menos nós aqui, eu estou falando pelo menos da realidade do sistema de justiça,
o nosso referencial do que é terrorismo é isso. E aí a gente não consegue entender que aquilo que acontece do nosso lado, né, também está pautado por essa lógica. Então, na verdade, a minha fala, eu acho que é muito mais assim, um convite, no qual eu me incluo, para que todos nós, né, comecemos a refletir seriamente, especialmente nós do sistema de justiça, né, como a gente realmente vai fazer essa tradução né, desses institutos para que a gente possa ler a realidade que nos cerca, os problemas para que a gente possa oferecer respostas consistentes e estruturadas para um problema que é seríssimo, né, e que é crescente, né. Tem um livro, embora ele não esteja tratando disso, A Guerra, que foi de 2 professores da USP, falando sobre a questão do crescimento do PCC. E o que a gente extrai daquele livro? Né? Que, para o PCC, quanto pior, melhor. Né? Quanto mais o Estado brasileiro bate cabeça, quanto mais a gente encarcera, quanto mais a gente, enfim, quanto mais a gente inviabiliza